Na Band FM, quem ama não esquece. Muita gente não entende porque algumas mulheres se submetem a viver num relacionamento abusivo. Mas a verdade é que nem sempre quem tá de dentro tem a dimensão do que tá acontecendo. Todo agressor consegue te manipular até que você não tenha mais a percepção de que o relacionamento deixou de ser saudável. A verdade é que cada tijolinho colocado naquela relação vai construindo um muro que depois faz com que a gente não consiga mais encontrar a saída. Eu era bem jovem quando eu conheci o Augusto. O nosso primeiro encontro foi num barzinho e tudo foi tão perfeito, sabe? Depois disso, nós saímos mais algumas vezes e já começamos a namorar. Foi aí, bem no comecinho do nosso relacionamento, que eu acabei engravidando da minha filha mais velha, a Samara. Quando isso aconteceu, a primeira coisa que me veio na cabeça era que eu tinha que sair da casa da minha mãe para morar com o Augusto. Mas minha mãe não apoiou muito essa decisão. Não apoiou porque, por algum motivo, ela não gostava do meu namorado. Ela dizia que sentia que tinha alguma coisa de errada com ele. Mas eu, toda apaixonada e grávida também, não quis ouvir. Fora que eu tinha muito medo de ficar, mal falada por aí se eu fosse mãe solteira. Ai, se eu soubesse tudo que eu ia passar. Parece que coração de mãe não se engana mesmo, né? Eu devia sim ter dado ouvidos a ela. Depois de alguns meses que a Samara já tinha nascido, o Augusto veio com uma conversa de que ia trabalhar na Espanha por um tempo. Eu não entendi nada, achei tudo estranho demais, né? Até porque a gente tinha acabado de ter uma filha. Mas apesar de não ficar bem com aquela novidade, eu apoiei o Augusto. Apoiei sim, porque ele me garantiu que seria rápido e que quando ele voltasse as coisas na nossa vida seriam muito melhores. Então ele foi e ficou 4 meses fora. Até que ele finalmente voltou e eu fiquei muito feliz da vida por ter o meu marido de volta. Eu estava com tanta saudade dele. Eu não via a hora de ter uma vida tranquila com a minha família. Mas mal sabia eu que a volta do Augusto seria o começo dos meus pesadelos. Quando ele voltou para casa, ele voltou muito mudado. Totalmente mudado. No começo eu até pensei que ele poderia estar assim por conta do tempo longe, de algum tipo, de choque cultural, o que eu estava pensando. Eu achava que era fase. Mas conforme o tempo foi passando, o Augusto foi só piorando. E ele se tornou um homem muito diferente. Ele começou a me xingar, a me diminuir, a toda hora fazer com que eu me sentisse péssimo. E ainda assim, eu achava que era só uma fase, que tudo ia melhorar, tudo ia passar. Só que eu estava enganada. E o pior ainda estava por vir. É isso mesmo que você ouviu, Juanita. Como assim? Eu não quero que você trabalhe mais. Não quero. Se eu não trabalhar, como é que a gente vai pagar as contas da casa? Sabe, às vezes eu fico me perguntando onde é que eu estava com a cabeça quando eu decidi ficar com uma pessoa que não sabe somar 2 mais 2. Eu que vou sustentar essa casa e exercer o meu papel como homem. E você vai ficar aqui em casa cuidando da nossa filha. É exatamente como tem que ser. Olha, Augusto, eu acho que não é uma boa ideia, não. Não dá pra fazer isso que você tá me propondo, porque as contas da casa, sem o meu dinheiro não dá, não fecha. Como é que a gente vai fazer? Não tem como. Meu Deus do céu, onde é que você não entendeu? Você é burra ou surda? Fala assim comigo. Eu não tô sugerindo nem pedindo a sua opinião. Eu tô mandando. Olha aqui, eu tô dando uma ordem. Você não vai mais trabalhar e ponto final. Se você tentar voltar a trabalhar, eu não vou responder por mim, entendeu? Você me ouviu? Entendeu agora? Depois dessa nossa conversa,
eu fiquei bem assustada. E foi aí que eu comecei a sentir medo do Augusto. Até passou pela minha cabeça sair de casa e terminar tudo com ele. Mas os meus sentimentos começaram a ficar tão confusos, tão confusos. Ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu também amava ele. Eu não sabia como isso era possível, mas eu acreditava muito que o meu destino era ficar com o pai da minha filha. Então eu acabei cedendo às ameaças dele. Eu parei de trabalhar. E aí, aos poucos, eu fui perdendo toda a minha autonomia. Eu fui me perdendo de mim mesma. Eu já não sabia nem quem eu era. Eu fui me anulando cada vez mais. Mas ao invés das coisas melhorarem, só pioravam. E o Augusto começou também a me agredir. E foram tantas vezes. Foram tantas agressões que eu até perdi a conta. Eu não sabia por quê. Eu não entendia o porquê que eu não ia embora de uma vez, mas, como eu disse, todo agressor é também um manipulador. E o Augusto tinha um certo poder que ele exercia sobre mim. Algum tempo depois, eu ainda engravidei do meu segundo filho, o Malcolm. E o que eu posso dizer é que os meus filhos eram a única parte feliz da minha vida. Eram eles que me davam força para suportar qualquer coisa. Sem eles, eu não teria aguentado nem um terço do que eu aguentei, porque, olha, os meus dias de sofrimento pareciam que nunca tinham fim. Até que chegou no ponto extremo, em que o Augusto ameaçou me matar. É isso mesmo que você ouviu. Ameaçou de verdade, correndo com uma faca pela casa atrás de mim. Aquele dia foi aterrorizante, um pesadelo sem fim. Mas foi nesse dia também que eu percebi que não tinha mais como continuar daquele jeito, era o fim. Eu tinha que dar um basta naquilo tudo. Então eu peguei os meus filhos e eu voltei para a casa dos meus pais achando que eu finalmente teria paz. Mas mesmo separada do Augusto, ele continuou me apavorando, me perseguindo. Você acha mesmo que um dia você vai se livrar de mim? Assim, desse jeito? Pelo amor de Deus! Você sabe que no fundo você ainda precisa de mim, e muito. Nós temos 2 filhos juntos e você não trabalha. Você esquece disso? Para com isso, Augusto. É muito fácil eu conseguir pegar as crianças pra mim. Para com isso, Augusto. Para, por favor. Não fica me ameaçando com uma coisa assim. Mas é verdade. Se você decidir ir na justiça, eu também vou. Eu vou contar tudo o que você já me fez passar, entendeu? Tudo. Eu te denuncio, Augusto. Ah, então tenta. Que juiz que vai deixar 2 crianças com um agressor como você? Fala pra mim. Tenta então provar alguma coisa. Se você acha mesmo que você pode brigar comigo, que você vai ganhar de mim, então vamos ver. Vamos ver. E nós entramos mesmo na justiça. Entramos pela guarda das crianças. Eu, pra ser sincera, achei que não tinha como alguma coisa dar errada. Mas eu levei um golpe duríssimo. A juíza do caso determinou que a Samara, minha filha mais velha, poderia ficar comigo. Mas o meu filho, o caçula, ficaria com o Augusto porque, na visão dela, eu não tinha como sustentar as 2 crianças, já que eu não tinha nenhum emprego. No momento em que ela falou isso, eu senti como se eu estivesse sufocando, sabe? Morrendo mesmo. Era como se alguém tivesse colocado um saco na minha cabeça e eu não tivesse mais como respirar. Eu fiquei sem chão, completamente desnorteada, totalmente desesperada. Eu não consegui entender e muito menos acreditar que alguém que deveria estar representando a justiça pudesse dar a guarda de uma criança para alguém como Augusto. Apesar de saber que o Augusto amava as crianças e dele nunca ter encostado a mão nelas, eu sabia, eu tinha certeza que ele não tinha condição nenhuma de criar alguém.
Eu ainda poderia visitar o meu filho, poderia ficar com ele aos finais de semana, mas isso não fazia a minha preocupação diminuir. Então eu sabia que só tinha uma opção. Eu precisava me restabelecer, eu precisava arrumar um emprego e brigar para ter a volta do meu filho nos meus braços, na minha casa, comigo. Com o tempo, eu consegui um trabalho e acabei conhecendo uma outra pessoa, o Diego. E conhecer ele foi um divisor de águas na minha vida, porque ele me incentivava a voltar a estudar para evoluir. Em menos de 1 ano de namoro, eu me casei com o Diego e logo depois eu passei a fazer cursos na área da saúde. Assim, eu consegui um emprego como socorrista e aí as coisas foram melhorando. Mas apesar de já ter uma outra realidade, eu ainda precisava brigar para provar na justiça que o meu ex-marido não tinha capacidade de ser responsável por alguém. Até que um dia, eu fui levar o meu filho para a casa do pai dele, depois dele passar o final de semana com a gente. E o Diego e a Samara foram comigo. Meu marido nunca ia, mas nesse dia ele foi. E quando o Augusto viu o meu marido, começou a fazer um escândalo. Meu ex-marido começou a me xingar das coisas mais horríveis do mundo. E quando o Diego, que estava mais afastado, percebeu, ele começou a vir na nossa direção. E quando eu vi o que estava prestes a acontecer, eu tentei de todos os modos impedir, eu tentei me colocar entre eles. Não, deixa! Pode deixar ele vir até mim. Ronita, olha aqui. Se ele quer partir pra cima de mim, deixa. Eu quero ver se ele é homem mesmo. Não tenta impedir, não. A gente vai resolver isso agora. Para com isso, Augusto, para. Ninguém precisa brigar com ninguém aqui. Eu só vim trazer o nosso filho pra casa e agora ele tá aqui. É só isso. A gente vai embora, entendeu? A gente tá indo embora. Não. Agora deixa ele vir. Já que esse cara começou, eu quero que ele termine. Pode vir, vem. Eu quero ver o que esse cara vai fazer. Eu não tenho medo de briga. Vem cá que eu vou te dar um jeito. Eu tentei. Eu juro, eu tentei muito impedir que os dois começassem uma briga, mas quando eu dei por mim, a confusão já estava armada. O Augusto e o Diego começaram a trocar socos, chutes e acabou acertando um soco na minha própria filha. Assim que eles viram que a Samara tinha se machucado, eles acabaram se afastando. O Augusto entrou na casa dele com o nosso filho e eu e o meu marido fomos até a delegacia para abrir um boletim de ocorrência contra o Augusto. A gente tinha que se proteger porque o meu ex tinha dito que não ia deixar aquilo barato. Quando nós chegamos em casa, exaustos, achando que a gente poderia enfim descansar, nós tivemos uma outra surpresa. Naquela mesma noite, o Augusto apareceu e quebrou meu carro inteirinho. Foi horrível. Foi assustador. Mas também foi tudo que eu precisava para abrir um processo contra o meu ex para reaver a guarda do meu filho. Durante o processo, eu descobri que tinham mais 7 denúncias de mulheres diferentes contra o Augusto, tudo por agressão. Só que não era só isso. Até os pais dele, os próprios pais, já tinham denunciado pelo mesmo motivo. Imagina, até os pais dele. Dá pra acreditar? Como é que aquele cara tinha conseguido a guarda do nosso filho? Eu nunca vou entender isso. Mas o que importa é que eu consegui ter meu filho de volta. Finalmente, o Malcolm voltou pra casa. Eu e o Diego ficamos juntos por 10 anos. Tivemos mais uma filha, que foi a Isadora. Mas hoje em dia nós não estamos mais casados. Não teve briga, não teve traição. A gente simplesmente percebeu que o que a gente tinha acabou se tornando mais uma amizade do que um relacionamento entre homem e mulher. Mas mesmo não estando mais juntos, até hoje eu sou muito grata a ele por tudo que ele me fez. A minha vida só melhorou quando ele chegou. E para sempre eu vou agradecer isso. Sempre, sempre. Fica aqui o meu alerta.
O meu alerta para todas as mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos. Eu sei que é difícil enxergar uma luz no fim do túnel, eu sei. Mas eu garanto, por mais que seja assustador, existe vida depois desse pesadelo todo.